Primeira epístola de João, capítulo 1, versículo 1. O que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que temos contemplado e as nossas mãos tocaram da palavra da vida. Porque a vida foi manifestada e nós a vimos e testificamos dela e vos anunciamos a vida eterna que estava com o Pai e nos foi manifestada. O que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Estas coisas vos escrevemos para que o vosso gozo se cumpra. Amém. Vamos fazer mais uma oração ao Senhor. Amado Pai Celestial, somos muito gratos pela comunhão dessa manhã, pelo partir do pão. Nós temos mais uma vez participado do cálice e do pão e temos comunhão com Teu Filho Jesus Cristo. Amado Pai, nós te pedimos então agora que o Teu Espírito Santo possa nos conduzir, nos ensinar, possa abrir os olhos do nosso entendimento e nos dar o conhecimento, nos dar o entendimento da Tua palavra, nos nossos corações, nos nossos espíritos e o nosso entendimento. Nós te pedimos isso, no nome do nosso Senhor Jesus. Amém. Amados irmãos, ontem nós começamos falando sobre a obra de Deus, qual que é o significado essencial da obra de Deus, e no final falamos sobre o que significa essencialmente a igreja desde a perspectiva do Novo Testamento. E para nós entendermos o que é a igreja, que é a expressão dessa obra, nessa dispensação, nós vimos que a obra de Deus tem duas partes. A obra de Deus tem duas partes. A obra de Deus é fazer o homem à sua imagem. Amém? Essa é a obra de Deus, a obra-prima de Deus, segundo Efésios 2:10. Mas essa obra de fazer o homem tem duas partes. Primeiro, o homem pessoal, individual, perfeito, segundo Deus, que é Cristo. E logo, em Cristo, o homem corporativo que participa da vida, do poder, da graça, do caráter daquele homem pessoal, individual, que é Cristo, segundo Deus, segundo a imagem de Deus. Então, esse homem corporativo é a igreja, mas ela recebe de Cristo a sua natureza, o seu caráter. É em Cristo que ela foi criada e na participação da vida e do caráter de Cristo é que ela se torna também aquele homem segundo a imagem de Deus. Mas esse homem agora é um homem coletivo, um homem corporativo. E logo depois nós vimos que para nós entendermos a igreja, então a natureza da igreja, que é aquilo que expressa a obra de Deus e representa a obra de Deus, nós temos que compreender a sua natureza à luz do que a Escritura nos fala sobre o que ela é na sua essência. O que é essencialmente a igreja? E nós então começamos lendo aí aqueles versículos do Evangelho de João. Irmãos amados, João, o irmão que escreve essa carta, o apóstolo João, era o mais novo dos discípulos do Senhor Jesus. O Senhor Jesus chamou 12 discípulos e dentre eles o mais novo era João. Não sabemos a idade que ele tinha, mas provavelmente entre 18 ou 20 anos quando o Senhor o chamou. Ele era então mais novo do que todos os outros apóstolos. O chamamento de João está aí
a história do seu chamamento está aí no capítulo 1 do seu evangelho, quando ele conta que ele era um dos discípulos de João o Batista, junto com seu irmão André. Seu irmão Tiago. E junto com André e Pedro, que também eram seus amigos. E ele foi chamado naquele encontro, quando o Senhor foi batizado no Rio Jordão. E ele seguiu o Senhor, junto com André. E o Senhor voltou para eles, olhou para eles e falou: o que buscais? Lembra daquela história? O Senhor falou para eles: o que buscais? E eles perguntaram para ele: mestre, onde? Ou Rabi, onde moras? Onde habitas? E o Senhor respondeu para eles: vinde e veja. E eles foram para ver onde o Senhor morava. E diz João, ficaram com ele aquele dia. Ficaram na casa do Senhor, onde o Senhor estava morando nesse tempo. Agora, irmãos, esse foi o começo do relacionamento de João com o Senhor Jesus. Ele foi chamado. Mas você sabe, para entender o Evangelho e as palavras do apóstolo João, você precisa compreender que João, que a linguagem e a maneira em que João escreve e descreve a história, você não tem que ficar simplesmente com a história que ele está contando. Nas palavras de João sempre tem um segundo significado. Tem um significado imediato, literal, e tem sempre um significado espiritual. As palavras sempre são uma janela que aponta para além. Então você não tem que ficar apenas com as palavras, com a história literal. Alguma coisa espiritual, além daquilo que está sendo contado, é o que João quer nos mostrar. Então as palavras do Senhor, ou a pergunta dos discípulos de João, quando começou a seguir o Senhor: onde moras? É uma pergunta muito importante. E vai levar todo o Evangelho a responder essa pergunta. Porque o Evangelho, na verdade, é uma resposta à pergunta dos discípulos: onde é que tu moras, Senhor? Você lembra como nós ontem limos aquele versículo, João 1, o Evangelho de João 1, 18? Diz que aí o Filho unigênito está no seio do Pai. Então, não é simplesmente a moradia física, o endereço físico do Senhor Jesus. Mas qual que é o endereço do Senhor? Onde mora realmente o Senhor? Segundo João 1,18. O Senhor mora no seio do Pai. Onde moras? No seio do Pai. Então, é uma longa viagem que eles vão experimentar agora, daí para frente, seguindo o Senhor. E eles vão ser levados pelo Senhor para o mesmo lugar onde Ele mora. É uma jornada para a casa onde o Senhor mora, a moradia do Senhor. E então é uma jornada para essa vida além do véu, na comunhão íntima com Deus, o Pai. Você pode entender isso? Quando nós lemos o Evangelho de João, nós temos que entender que cada palavra tem um significado além do significado imediato. E o Senhor então está chamando eles para morarem com Ele. Agora, quando nós chegamos aos versículos aqui de 1 João, a carta que o apóstolo está escrevendo, esta carta foi escrita já muito tempo depois. João já era velhinho quando escreveu essa carta. Ele já praticamente estava mais ou menos pelos 90 anos de idade. Muito tempo tinha passado daquele momento maravilhoso quando ele conheceu o Senhor Jesus junto ao Rio Jordão. E o Senhor convidou ele a segui-lo e conhecê-lo e morar com ele. E a vida toda de João poderia ser então contada dessa maneira. Ele foi para morar, viver, conhecer, entrar nessa comunhão íntima com o Senhor. Foi chamado para isso. E no final do século I, quando ele escreve essa carta, muitas situações complicadas. A igreja estava experimentando muitas situações complicadas. Talvez os irmãos lembrem que no final da vida do apóstolo Paulo, já as igrejas estavam passando por muitas situações difíceis. Paulo escreve para Timóteo que, por exemplo, as igrejas de Ásia
os de Ásia, fala ele, que nesse caso é Ásia Menor, Turquia, tinham abandonado ele. Você lembra disso? Não sabemos o que aconteceu, mas alguma coisa aconteceu que até o mesmo apóstolo Paulo viu-se abandonado no seu ministério, no seu serviço ao Senhor, pelas igrejas de Ásia. As igrejas que ele ajudou, e muitas delas foram estabelecidas por ele, e outras por os cooperadores ou colaboradores de Paulo, como Timóteo e outros tantos. Então, no final da vida do apóstolo Paulo, ele já pode ver as nuvens pretas sobre o horizonte da igreja, as ameaças que estão chegando, as heresias que estão começando a vir contra a igreja. Muitas situações que estão começando a trazer dificuldades às igrejas. E ele morre num tempo em que a situação não se veia muito clara a respeito da igreja. De fato, ele morre durante a primeira grande perseguição que aconteceu em Roma, pelo imperador Nero. E ele deu a sua vida nessa perseguição, o apóstolo Paulo. E daí para frente, a história da igreja, vamos dizer assim, some na escuridão. Desde o ano 67, mais ou menos, até o ano 90, não sabemos nada do que aconteceu. Não temos registro histórico do que aconteceu naqueles anos. Porque tem um período de escuridão, de desconhecimento. Não sabemos o que aconteceu com Lucas, com Timóteo, com Tito, o que eles fizeram, o que aconteceu com Apolos. Não sabemos nada. Só sabemos que quando novamente aparece desaparece a escuridão e volta a aparecer a história da igreja na cena, a partir do ano 90, 100, e aparece o apóstolo João, muitas coisas têm mudado. Muitas coisas têm mudado. O apóstolo João se enfrenta a uma situação muito difícil. Quando ele escreve a sua carta, você pode ver que o grande problema no tempo de João era saber quem era e quem não era realmente um filho de Deus na igreja. Você imagina a preocupação de João? Os irmãos, ele já está dentro da igreja, dentro da comunhão, existiam pessoas que não eram crentes, não eram verdadeiros filhos de Deus. As igrejas tinham sido infiltradas por pessoas que não eram realmente filhos de Deus. Ideias, conceitos, ensinos, tudo misturado. No tempo de João, as igrejas estavam misturadas. Coisas de Deus, coisas do homem. Coisas do céu, coisas da terra. Coisas espirituais, coisas terrenais. Tudo misturado. Ensinos espirituais, ensinos humanos. Tudo misturado. A grande pergunta, então, é como nós reconhecemos, como nós sabemos, como nós podemos entender, como nós podemos reconhecer o que é e o que não é a igreja do Senhor Jesus Cristo. Quando tudo se mistura, quando tudo se confunde, como nós reconhecemos, como nós discernimos o que é e o que não é? Quando as ideias do homem entram na igreja, como sabemos agora reconhecer quais são as ideias humanas e quais não são as ideias humanas? Como nós sabemos se aquilo que estamos fazendo é da carne ou do espírito? É uma pergunta muito importante. E é imensamente difícil de responder para os irmãos naquele tempo. Você tem que lembrar que os irmãos não tinham a Bíblia, todavia. Ainda não tinham Bíblia. Ainda não tinha sido não tinham sido reunidos os escritos do Novo Testamento num livro para ser usado pela igreja. Iriam passar ainda 200 anos para isso acontecer. Então, os irmãos nem sequer tinham uma Bíblia como nós temos hoje para consultar, ler e entender. E de todos os apóstolos, ainda mais, só ficava João. Todos os outros estavam mortos. Porque João era o mais novo e viveu mais do que todos eles, até o final do século I. Já não estava Paulo, já não estava Pedro, nem os outros apóstolos, para perguntar, para saber, para conhecer. No primeiro século, os irmãos não dependiam de uma Bíblia, dependiam dos apóstolos. Se você queria saber alguma coisa sobre o Senhor, uma palavra autorizada, com a autoridade de Deus, você tinha que ir para um apóstolo. Era muito simples o assunto. Você ia consultar um apóstolo
pronto, você ficava claro sobre o assunto. As igrejas escreviam uma carta para Paulo, Paulo respondia, pronto, o assunto aclarado. Não era assim? Tudo se resolvia dessa maneira. Mas agora só fica João. Os outros não estão por aí. E a situação está muito difícil. Tem pessoas dentro das igrejas que foram chamadas de gnósticos posteriormente. Naquele tempo ainda não tinham nome, mas estavam aí. Foram chamados de gnósticos. E essas pessoas, secretamente, falavam para os irmãos que eles possuíam uma sabedoria superior, um entendimento superior. Que entre os filhos de Deus, falavam eles, existiam dois tipos. Os que eram, vamos dizer assim, psíquicos, da alma, e os que eram espirituais, os perfeitos. E então eles diziam, existe um evangelho para aqueles que são da alma, os psíquicos. E existe um evangelho mais profundo, misterioso, secreto, que é só para os perfeitos, os espirituais. E então eles introduziam suas doutrinas, e era muito sutil, porque não era que eles pregavam abertamente, não falavam desde o púlpito, não falavam na frente dos irmãos, eles iam pessoalmente e falavam, você é um dos espirituais. E você se sentia muito, deve ser. E então, nós temos um ensino mais profundo, e começavam a passar o seu ensino. E o ensino era muito absurdo, na verdade, o que eles faziam, como diz João, eles negavam a encarnação do Senhor. Era um ensino de origem grego, e os gregos não podiam aceitar que Deus verdadeiramente tivesse, que o verbo de Deus tivesse realmente se encarnado. Porque para os gregos a matéria física era má, e então Deus não poderia tomar um corpo físico humano, porque a matéria em si era uma coisa maligna, má, e então negavam a encarnação. Eles diziam que Cristo deveria ser algo assim como um fantasma, ou um corpo que nós percebíamos a encarnação, mas não era real, ou bem separavam a encarnação do Senhor Jesus e diziam que o Cristo celestial tinha descido sobre o homem Jesus e logo tinha se retirado na crucificação. Todos esses ensinos estavam lá dentro, no tempo de João. Pior ainda, na segunda carta, você pode ver aí, temos um problema então de heresias, de ensinos falsos. Mas veja agora, terceira 9. Tenho escrito à igreja, diz João, mas Diótrefes, que procura ter entre eles o primado, não nos recebe. Deixa eu explicar um pouquinho o que está acontecendo aqui. Por favor, preste atenção à palavra que usa aqui. Diótrefes, que procura ter entre eles o primado. O que quer dizer o primado? Ser o primeiro entre eles. No final do primeiro século, os irmãos sabem que quando os apóstolos estabeleceram nas igrejas, os apóstolos estabeleceram anciãos ou presbíteros nas igrejas para governar os assuntos das igrejas. Esses presbíteros eram plurais em número. Nunca era um presbítero sozinho. Sempre era uma equipe, um grupo de presbíteros ou anciãos governando os assuntos das igrejas. Porque dessa maneira iria se manter o princípio fundamental, essencial para a vida da igreja, a edificação da igreja, de que Cristo é o cabeça da igreja. Ninguém pode ser cabeça da igreja, porque a igreja tem apenas uma cabeça, que é o Senhor Jesus. E as igrejas tinham que aprender a viver governadas e dependendo, ou como diz Paulo, pegadas da cabeça, da sua cabeça que é Cristo. E por isso os presbíteros eram plurais, para representar o governo de Cristo sobre a igreja. Mas no final do primeiro século, você vê que tem uma mudança no assunto. Tem pessoas que querem ter o primado, o primeiro lugar na igreja. O que aconteceu? De alguma maneira, as ideias do mundo tinham entrado, tinham se introduzido na igreja. Você sabe que no tempo em que a igreja nasceu, o Império Romano dominava o mundo. O mundo estava sob o domínio do Império Romano. Agora, para nós é muito difícil entender o que era o Império Romano naquele tempo.
Mas os historiadores falam que não tem existido na história da humanidade um império tão poderoso, organizado e efetivo quanto o Império Romano. Roma conseguiu trazer paz para o mundo durante 300 anos. O mundo nunca experimentou um tempo de paz tão longo quanto aquele que trouxe o Império Romano para o mundo. Quer dizer, dentro das suas fronteiras. A famosa Pax Romana, a paz romana. E então Roma construiu caminhos, organizou a vida das pessoas, estabeleceu tribunais de justiça, trouxe ordem a um mundo que era muito, muito complicado antes de chegar ao Império Romano. E uma das coisas que Roma tinha era uma grande organização, admirável organização. E no topo dessa organização estava o imperador. Uma estrutura jerárquica muito organizada, muito efetiva, que funcionava em todas as partes do império e trouxe paz, organização, prosperidade ao mundo. Então, você pensa um momento, você é um habitante do império do César Romano. Você vê tudo o progresso que traz a organização, a jerarquia, tudo aquilo que eles tinham, aquela organização de governo. Você começa a pensar rapidamente que esse é o jeito de fazer as coisas. Essa é a maneira em que as coisas devem ser feitas. E então, como você chega na igreja do mundo, daquele mundo imperial, entra na igreja, o seu coração é renovado, o seu espírito nasce de novo, mas a sua mente continua a ser aquela mente do mundo. É por isso que o que falou, agora citando o irmão Romeu faz um momento atrás, é tão importante, a renovação do entendimento, a renovação da mente. Porque você pode trazer todas as suas ideias para dentro da igreja. E uma dessas ideias, vamos dizer assim, usando uma palavra para descrever o assunto, paradigmática, uma ideia fundamental dos habitantes do Império do César, é que a melhor maneira de governar os assuntos era tendo uma pessoa encarregada no topo de tudo. Essa é a maneira. Não tinha outra. Assim como hoje, você vê pessoas que tentam organizar a igreja da maneira das empresas do mundo. Você tem muitas grandes igrejas, chamadas mega igrejas, que são organizadas segundo a maneira em que se organizam as empresas do mundo. Você traz a teoria, o sistema organizativo de funcionamento das empresas para dentro da igreja e faz da igreja uma empresa. E funciona, dá certo. Não é assim? Quer dizer, no sentido humano, terrenal. Mesma coisa aconteceu naquele tempo. As pessoas começaram a pensar, olha, isso aqui dos presbíteros, esse assunto de pluralidade, é meio complicado, meio lento. Nós precisamos mais efetividade, mais organização, mais funcionamento, mais... E começou a entrar aquela ideia do primado. O primeiro entre os iguais. Em latim era o primus inter pares. Primeiro entre iguais. Quer dizer, entre os presbíteros deveria existir um presbítero principal. E todos os outros presbíteros sujeitos a esse presbítero principal. É isso que estava acontecendo no tempo de João. Você percebe o que está acontecendo? Porque uma vez que se introduz essa ideia, as igrejas deixam de ter Cristo como a sua cabeça e um homem se coloca como cabeça da igreja. Não passaram nem 20 anos daqui e muitas igrejas já tinham seus bispos individuais. O bispo, que era praticamente o monarca, o rei que governava cada igreja local. A igreja está entrando numa tendência totalmente contrária à sua natureza original, ao que ela foi originalmente. Isso está aí, João, para, de alguma maneira, deter, ou mudar, as coisas, para onde estão indo as coisas. Então ele escreve para a igreja. Você pode ver, ameaças internas, as ideias do mundo, da organização, do governo do mundo entrando na igreja. Heresias, produto do contato com as religiões e a filosofia grega, introduzindo-se na igreja.
falsos irmãos introduzidos dentro da igreja. Vocês estão aí com os irmãos, mas ninguém sabe quem é e quem não é. E ainda mais, o Império Romano se preparando para desencadear a maior perseguição da história da igreja. 200 anos de perseguições que praticamente, nas quais o Império procurava destruir a igreja. Você imagina? Essa é a situação no tempo de João. E então é aí que João é levantado pelo Senhor para trazer uma palavra de entendimento, de restauração, de recuperação para a igreja. Então ele começa assim a sua carta. O que era desde o princípio. Quando as coisas estão confusas, misturadas, o que nós podemos fazer? O que se precisa fazer? O que nós precisamos fazer? Tem passado já 2000 anos desde o tempo do apóstolo João. Muitas coisas têm sido introduzidas na igreja. Muitas coisas humanas têm sido introduzidas na prática, na experiência, na vida, nas doutrinas da igreja. Mas o propósito do Senhor Jesus é edificar a sua igreja. Amém? E nós podemos dar graças a Deus, porque isso ainda é possível. Mas como? Como nós recuperamos essa experiência da igreja original? Não só precisamos, irmãos amados, termos o entendimento do que a igreja é. Precisamos ter a experiência do que a igreja é segundo o pensamento de Deus. Não é que simplesmente nós podemos ou precisamos de entender a igreja, mas precisamos muito mais do que isso, experimentar o que ela é. Porque a igreja não é mais do que a expressão do Senhor Jesus nas nossas vidas. E aí nós precisamos, e aí é onde está João para nos ajudar. O ministério do apóstolo João. Veja o que ele está falando aqui. O que era desde o princípio. O que nós precisamos, irmãos amados? Primeiro que tudo, nós precisamos voltar para o princípio. É como se você tivesse desviado, você ia por um caminho, e você começa a desviar do caminho. Pegou a estrada errada, e foi lá, e foi caminhando. E chegou um momento em que você percebeu que tinha errado o caminho, pegou a estrada errada. O que você tem que fazer? Será que você pode continuar para ver se de alguma maneira, por aí, por lá na frente, você volta de novo o caminho? Imagina, quanto mais longe você vai, pior ainda. O que você tem que fazer? Simplesmente voltar, tudo que seja necessário, até onde? Até o que era desde o princípio. O que era desde o princípio. E quando você chega lá, daí você começa novamente a caminhar. O que nós precisamos, irmãos amados, então? Voltar para o princípio. Mas esse é um caminho muito difícil. Por que é difícil? Porque voltar não é fácil. Há muito para desfazer. Muitos passos para desfazer. E não sempre é fácil desfazer aqueles passos. Muita coisa acrescentada, muita coisa que não era parte e foi acrescentada. Já no tempo de João era difícil. Imagina agora, 2000 anos tem se passado. Mas é o que nós precisamos. É o que nós precisamos. Voltar para aquilo que era no princípio. E o que era no princípio? Então vamos voltar com João para aquilo que era no princípio. O que era desde o princípio. O que ouvimos. O que vimos com os nossos olhos. O que temos contemplado. E as nossas mãos tocaram da palavra da vida. Olha, isto aqui é maravilhoso. Qual é o assunto que está tocando aqui o apóstolo? E está nos mostrando o apóstolo João. Ele nos diz que o que era desde o princípio é uma pessoa. O que começou tudo com uma pessoa e o conhecimento dessa pessoa, o contato com essa pessoa,
comunhão, a intimidade com uma pessoa. Essa pessoa é, que fala aqui, veja o versículo, no final do versículo 1, as nossas mãos tocaram da palavra de vida. O apóstolo está falando de uma experiência pessoal. Lembra que ele começou a seguir ao Senhor, como nós falamos, e perguntou para o Senhor, onde moras? E o Senhor falou para ele, vinde e veja. Ontem nós lembramos das palavras no Evangelho de Marcos. Vamos ler novamente para ter um contexto mais amplo do que estamos falando. Marcos capítulo 3. O versículo 13. Falando do momento em que o Senhor chamou os seus discípulos. O Senhor Jesus, entre aspas, tinha muitos discípulos, pessoas que o seguiam. Não apenas os 12, mas muitos. Pessoas que estavam seguindo ele, escutando ele, gostavam dele. Muitas pessoas. O Senhor fazia muitos milagres, e então as pessoas seguiam ele pelos milagres. O Senhor falava palavras que ninguém falou jamais, e muitas pessoas seguiam porque gostavam do ensino dele. E entre essas pessoas estavam esses 12 discípulos. Mas o Senhor ainda não tinha escolhido eles. Muitos seguiam ao Senhor. E aconteceu o seguinte, versículo 13. E subiu ao monte o Senhor, e chamou para si os que ele quis, e vieram a ele. Observe aqui o chamamento deles. Esses são os primeiros discípulos, vamos dizer assim, esse é o princípio, o começo do que logo seria a igreja. Essa aqui é a primeira igreja que existiu sobre a terra. Você sabe o que significa a palavra igreja? Na etimologia da palavra igreja, igreja é uma palavra de origem grego, que a palavra grega é eclesia. Eclesia, e significa aqueles que são chamados. Os chamados. Na verdade, no tempo antigo, eclesia era a palavra que se usava para qualquer assembleia ou reunião. Era a palavra normal. Por exemplo, em Atos, diz que houve aquele tumulto em Corinto e se reuniu a igreja. Em Filipos, e se reuniu a igreja falando da assembleia popular, das pessoas para tratar do assunto, nada a ver com os crentes. Igreja era a palavra normal para se referir a qualquer reunião de pessoas. Mas a etimologia significa pessoas chamadas a reunirem. Então a natureza da igreja é, essencialmente, a igreja está constituída por aqueles que são chamados. Mas chamados para quê? As pessoas podem ser chamadas para ter uma reunião política, outros são chamados para outra coisa. Mas para que somos chamados nós? E então veja aqui, eles foram chamados para ele, para si. Cristo os chamou para si, para ser seus. Essa é a igreja. Os que são chamados para Cristo. E os primeiros chamados foram os 12. A primeira igreja, vamos dizer assim, que houve sobre a terra, é essa igreja de Cristo com os 12. Logicamente você vai me dizer, não, irmão, a primeira igreja foi lá em Pentecostes. Não, de fato é. Mas falando no sentido prático, experimental, a primeira igreja, ou se você quer dizer, a igreja nasceu em Pentecostes, mas o embrião, ela foi gerada antes, nessa comunhão de Cristo com os 12. Você entende a figura? Primeiro foi gestada na comunhão de Cristo com os 12 e foi dada à luz nos dias de Pentecostes. Mas tudo começou aí, quando Cristo chamou os 12 para ele. E com eles, ele estabeleceu o padrão do que é a igreja. Neles e com eles, ele estabeleceu o padrão da igreja. Como sabemos isso? Veja bem, o que nós temos visto. Quem é esse nós de João aí? Esse nós. O que nós temos visto. O que nós temos ouvido. O que nós contemplamos. O que as nossas mãos
apalparam. Esse nós plural aí, quem que é? De quem está falando ele? Os apóstolos. São os apóstolos. O nós daí são os apóstolos, os 12. Aquela companhia original de Cristo. Isso que eles experimentaram é aquilo que nós anunciamos. Então, aquilo que primeiro eles viveram e experimentaram com Cristo é aquilo que eles anunciaram. Para quê? Para que também vós tenhais comunhão conosco. Você percebe a ideia? Primeiro Cristo e os 12. E logo, através dos 12, muitos outros sendo trazidos a esse círculo de comunhão, que é a igreja. Mas primeiro foi Cristo e os 12. Nessa experiência original de Cristo com os 12 discípulos, nós temos o padrão, a matriz do que é a igreja na sua essência. Aí para lá, para onde nós temos que olhar, para entender o que é realmente a igreja. E podemos ver aqui, primeiro, chamou para si aos que ele quis, e vieram a ele. E veja agora o versículo 14. E nomeou 12 para que estivessem com ele. Irmão amado, veja o que continua. E para que estivessem com ele e os mandasse a pregar, e para que tivessem o poder de curar as enfermidades e expulsar os demônios. Mas qual que é o primeiro elemento do chamamento? Para que estivessem com? O primeiro propósito do chamamento não era para que eles pregassem o evangelho, não era para que eles curassem doenças ou enfermidades, mas era para que estivessem com? Por que isso é tão importante? Porque tudo mais é o efeito do primeiro. Todo surge do primeiro. Se eles estão com ele, se os discípulos estão com ele, então serão capacitados para pregar o evangelho, para curar as doenças. Mas isso é o efeito do primeiro, estar com ele. O nosso chamamento, irmãos amados, não é em primeiro lugar a pregar o evangelho, não é em primeiro lugar a fazer discípulos, não é em primeiro lugar a edificar a igreja. O nosso primeiro chamamento é estar com ele. Aí está o apóstolo João para nos lembrar disso. Porque é tão fácil esquecer disso, não é? Não é fácil. No agir, na atividade, nas responsabilidades do serviço, da obra, da igreja, esquecer disso. E por que Paulo fala para essa frase tão estranha para Timóteo? Lembra-te de Jesus Cristo. Lembra essa frase? Lembra-te de Jesus Cristo. Por que fala essa frase tão estranha? É como se alguém o Timóteo poderia ter pensado, irmão, logicamente todos nós lembramos de Jesus Cristo. Por que estamos aqui se não é porque nós lembramos de Jesus Cristo? O Timóteo poderia ter pensado, Paulo, peraí, é de fato o que eu faço, né? Mas Paulo não, tinha um sentido, porque é fácil esquecer de Cristo. Na agitação, nas responsabilidades, no ir e vir, você se esquece de Cristo. Cristo deixa de ser o assunto, a razão da nossa vida de igreja. E muito logo estamos em outras coisas. Então, irmãos amados, veja aqui, eles foram chamados para estar com. Esse era o seu chamamento. Para mais nada por enquanto. Ainda faltavam anos, 3 anos e meio, para eles serem apóstolos, serem realmente ministros do Senhor e servir ao Senhor. Mas ainda, por enquanto, o chamamento era estar com Cristo. Conhecer ao Senhor Jesus Cristo. E isso foi o que eles fizeram. É por isso que João fala, o que temos ouvido. Se você percebe bem, João fala de uma experiência progressiva. É como se fosse uma escada de 4 degraus. Cada vez mais profundo. O primeiro diz, ele nós ouvimos. Mas daí nós subimos um degrau e
Ouvimos uma voz, a voz dele, as palavras dele, ouvimos a sua voz. Mas não ficamos aí por enquanto. Muitas pessoas ouviram ao Senhor, muitas pessoas escutaram as palavras do Senhor, mas ficaram aí. Que lindas palavras, maravilhosas palavras, ninguém falou assim. Lembra aqueles guardas que foram pegar ele e não conseguiram? Por quê? Começaram a escutar ele entre a multidão, esperando o momento de pegar ele. E quando escutavam ele, ficaram, meu Deus, ninguém jamais falou desse jeito. Não tem jeito, não podemos pegar ele. As palavras dele traspassam o coração. Não é isso, irmãos amados? As palavras dele não são como aqueles escribas chatos que falam, oh meu Deus. Mas as palavras dele traspassam o coração. A mente e o coração ficam nu. Ninguém jamais falou como ele. Mas isso foi tudo. E ficavam maravilhados. Mas João diz, nós subimos um degrau. E ouvimos. Não só queríamos escutar ele, mas queríamos vê-lo. Vê-lo com os nossos olhos. Ouvimos. Ouvimos atuar, agir, caminhar. Mas ainda subimos mais um degrau. Muitas pessoas viram o Senhor Jesus, não é? Muitas pessoas. Você tem um monte, milhões e milhões de pessoas que estiveram aí, olharam o Senhor, enxergaram Ele aí falando. Mas nós subimos ainda mais um degrau e o contemplamos. E aqui chegamos a um assunto central do ministério do apóstolo João. O contemplamos. O que significa contemplar? Qual é a diferença entre ver e contemplar? Qual é? Por exemplo, se eu falo e digo assim, eu vi uma árvore aí fora. E eu pergunto para você, e como era a árvore? Você vai lembrar da cor da árvore, um pouco do tamanho da árvore, por aí a folha da árvore, mas não muito, não é? Mas se você parou para olhar a árvore, observar ela bem, como ela é, a forma das folhas, a forma das ramas, as cores, a forma do tronco, e você ficou aí 15, 20, 30 minutos olhando a árvore. Então você deu um passo além e você subiu um degrau. Você contemplou. E qual que é a diferença? Quando você contempla, você percebe muitas coisas. Muitas coisas que não percebe quando você apenas vê. Agora você contempla. E contemplar significa ficar olhando para uma coisa de maneira fixa. Com tempo. De observar com atenção. Enfocado aqui, em aquilo que você está olhando. E João diz, nós o contemplamos. João, quando você lê a Escritura, você vê que João era diferente, por exemplo, de Pedro. Pedro era muito ativo. Pedro era rápido, Pedro fazia as coisas rapidamente, Pedro ia lá na frente. Mas João era mais passivo. Mas na verdade é porque ele era mais passivo, porque ele era mais contemplativo. Ele era mais repousado, porque ele queria observar bem, queria entender bem. E por isso ele entendia mais rápido do que Pedro. João entendia mais do que Pedro. Você pode ver isso muitas vezes no Evangelho de João. Por exemplo, quando o Senhor ressuscitou da tumba, e foram as mulheres para avisar que a tumba estava vazia, diz que Pedro e João correram para o sepulcro. Mas João chegou primeiro, porque era mais novo. Chegou primeiro. Correu mais rápido. Mas quando ele chegou, não entrou. Parou na porta. Por que parou? E diz que Pedro chegou e entrou. Por que João parou, irmãos amados? Ele queria contemplar. Ele parou para ver a ceia completa, a cena completa. Ele não queria perder os detalhes. Você sabe quando tem um crime, assassinato, o que faz o policial que sabe do assunto? Chega aí o detetive, o que ele faz? Ele fala, peraí, ninguém entre, ninguém mova nada, ninguém mexa nada, peraí. A cena não pode ser contaminada. Temos que observar bem primeiro, para entender o que aconteceu. Não é isso?
Você entra pisando, tocando todo, aí acabou. Já contaminou a cena. Então João chegou e parou. Espera aí, não vamos contaminar a cena. Eu quero ver o que aconteceu. Observar, contemplar. E sabe o maravilhoso que aconteceu aí? Que ele entendeu, só por contemplar a cena, que Cristo tinha ressuscitado. Pensa um momento. Ele não viu o Senhor ressuscitado. Para ele só foi suficiente contemplar a cena da tumba vazia para saber que o Senhor tinha ressuscitado dentre os mortos. Esse é o resultado da contemplação. Um entendimento mais profundo de Cristo. Mas Pedro entrou mais rápido. Entrou, começou a mexer aí tudo. Bom, agora vai ter que esperar mais um pouco para ver o Senhor ressuscitado. Mas João diz, aquele discípulo viu e creu. Não diz isso? Porque entendeu. Outra cena. Os discípulos estavam lá no mar de Galileia pescando. Lembra dessa cena? Tinham voltado para pescar. 7 deles. E aí estava Pedro e estava João. E foram para pescar como aquela primeira vez, tantos anos para trás, 3 anos antes. E pescaram a noite toda e não sacaram nada. Quando chegou a manhã, o Senhor estava aí parado na beira da praia. E perguntou, filhinhos, tendes algo para comer? E eles falaram, bom, não temos nada. Agora, tente pensar um momento na cena do que está acontecendo. Não é que eles estavam parados assim na beira do barco, olhando para a praia calmamente, observando a paisagem. Não era assim a cena. Eles eram pescadores, estavam brigando com o mar, brigando com as redes, trabalhando duro, cansados de pescar uma noite toda. E tem uma pessoa perguntando, tem algo para comer lá? Essa é a cena. Não uma coisa contemplativa, uma coisa agitada. E as ondas do mar soando. E então, tem algo para comer lá? Que é esse cara aí? Pensa um momento, são pescadores. Vamos seguir. Não temos nada. E continuaram. Mas João, João sabia? Contemplar. De alguma maneira, que nós não sabemos como, ele olhou para a praia e começou a olhar melhor. Espera aí um momento. Todos os outros continuavam, mas ele estava olhando. E quando o Senhor voltou a falar, João soube que era o Senhor. E falou para Pedro, espera aí. É o Senhor. Não é um qualquer que está perguntando aí, é o Senhor que está aí na praia. Você não viu? Não, eu estou trabalhando aqui, não dá para ver. Irmãos, o ministério de João, sabe qual era? Contemplar. Não é um ministério maravilhoso? Que maravilhoso ministério, contemplar. Era apenas ficar contemplando. E porque ele contemplava, ele via e percebia coisas que ninguém mais via nem percebia. Os outros estavam aí afanados, trabalhando. E ele viu que o Senhor estava parado lá na praia. É por isso que no final do primeiro século ele pôde se levantar para nos dizer: isto é o que importa, isto é o essencial. Pode esquecer de tudo, mas isso não pode esquecer. Entende? Porque ele tinha contemplado e sabia o que era e o que não era. Então, irmãos amados, esse era o ministério dele. Perceber, entender mais do que os outros discípulos, pelo simples fato de prestar mais atenção a Cristo do que os outros discípulos. Irmãos, é por isso que ele foi chamado do discípulo amado. Não é porque Cristo amava mais ele do que os outros discípulos. Nós sabemos que não pode ser assim. O Senhor amava todos os discípulos da mesma maneira. Ele amava a todos. Diz que ele amou a eles até o fim. Mas a diferença era que João percebia mais o amor de Cristo do que os outros discípulos. Entendia melhor a Cristo e o seu amor do que os outros discípulos. Outra cena, para que você veja como era o assunto. O Senhor está sentado na última ceia, aquela noite. E está falando com os discípulos. E ele diz para os discípulos num momento: de certo vos digo, um de vocês vai me
entregar, trair. Lembra essas palavras do Senhor? E então, diz que estavam todos sentados na mesa com ele, mas João estava deitado no peito do Senhor, do lado do Senhor, escutando o latir do coração do Senhor. E Pedro, que estava lá por aí, olhou para João, estava mais longe, olhou para João e falou, e fez uma sinha, porque Pedro e João eram muito amigos. Você vai ver depois isso no livro de Atos. Tinha uma amizade entre eles. E Pedro falou assim, pergunta, quem que é? Por que fez isso Pedro? Porque Pedro sabia que João estava mais perto do Senhor, mais confiança. Pedro não tinha ousadia de perguntar para o Senhor. Também o Senhor, ele levou muitas pancadas, né? Então ele está meio aí. Eu não vou... Falam aqui usar a expressão meter a pata? A mão, meter a mão. Eu não vou meter a mão mais aí, vou deixar o assunto por aí. Mas pergunta. E diz que João perguntou, mas perguntou só o Senhor e ele. Ninguém mais escutou a pergunta. Ninguém mais. E perguntou assim, Senhor, quem que é? Mas sabe o que é maravilhoso? O Senhor respondeu. E só João, entre todos eles, soube quem era. Porque o Senhor falou assim, veja assunto, falou assim, aquele que colocar a mão comigo no prato, ele é. Falou para João, só para João. E então ele colocou a mão no prato e junto com ele entrou a mão de Judas. E João soube que Judas era o traidor. Mas o que fez João com esse conhecimento? João não fez nada. Menos falou para o Pedro. Porque se ele falasse para o Pedro tirava a espada e... e Judas acabou aí na hora. Não era isso? Pedro não era confiável, não para o Senhor. E João ficou calado, mas ele sabia quem era o traidor. Mas João estava tão perto do Senhor que entendia o Senhor. De alguma maneira ele entendia que tinha que ser desse jeito. E era necessário que fosse assim. E que ele não podia colocar a sua mão, ou se colocar diante do Senhor, ou atrapalhar o caminho do Senhor. Ele tinha que ficar do lado do Senhor. Assim você pode ver quem era o apóstolo João. Claro, lógico, ele não sempre foi assim, desse jeito. Quando ele começou a seguir o Senhor, era muito agressivo. João era uma pessoa muito agressiva. Porque diz que um dia ele... Várias coisas. Um dia diz que ele queria destruir uma cidade de samaritanos com fogo do céu. Outro dia ele queria estar no primeiro lugar junto com seu irmão Santiago. Tiago. Queria estar aí. Mas, como ele tinha essa natureza de contemplar o Senhor, a contemplação do Senhor começou a produzir uma mudança dentro dele. Porque, irmãos amados, a contemplação não é simplesmente um exercício de contemplar ao Senhor. Alguma coisa gloriosa acontece quando nós contemplamos ao Senhor. O que acontece? Lembre então, vamos ler aí. 2 Coríntios 3:18. Mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem como pelo Espírito do Senhor. Deixa eu explicar uma coisa aqui. Na tradução que eu acabo de ler, diz refletindo. Mas na versão nossa em espanhol, a Reina Valera, que o irmão aqui tem em português também, tem uma tradução alternativa, e é contemplando, como por espelho, a glória do Senhor. Porque a ideia é dupla. Você contempla e você reflete ao mesmo tempo. Você contempla o Senhor e pelo ato de contemplar você reflete ao Senhor. O que quer dizer isso? Que quando você contempla o Senhor, o que acontece? Cristo. Vamos tentar usar a mesma imagem do apóstolo Paulo. Você vai para um espelho e contempla a imagem do espelho. A imagem do espelho, que você vê no espelho, falando naturalmente, qual é?
Que imagem você vê no espelho? Sua imagem, né? Se você for magro, então você vai uma imagem magra. Se você for mais gordinho, você vai uma imagem mais gordinha. Se você é alto, uma imagem alta. Ou será que você você é alto e vê uma imagem pequena? Ou você é magro e vê gordinho e vê uma imagem magra? Seria bom, né? Mas não é assim. Não é assim. Então, você vê o espelho e vê a sua imagem. Mas quando você chega e olha para o Senhor, é como se você fosse olhar por espelho, mas no lugar de você, do outro lado você vê o Senhor. Mas o que você vê no espelho é você mesmo. Mas agora a imagem do espelho é o Senhor. E o Espírito de Deus o que faz então? Nos transforma para nos ajustar à imagem que nós estamos contemplando. Então a contemplação do Senhor, pelo poder do Espírito, nos transforma na mesma imagem que nós contemplamos. Você vê quão importante então é o assunto? Você pode ver então por que produziu esse efeito tão grande na vida de João. Porque de tanto contemplar ao Senhor, ele foi sendo transformado na imagem daquele que ele contemplava. Amém? E isso acontece mesmo no mundo natural. Por exemplo, as pessoas, os casais muito velhos, quando duas pessoas têm morado juntos por muitos anos, 20, 30, 40 anos, casais, e são realmente íntimos e têm uma comunhão entre eles íntima, chega um momento em que os rasgos do seu rosto chegam a ser parecidos. Sabe por quê? Porque a tendência é a imitar-se um ao outro. Você, quando contempla uma pessoa, você tem a tendência de imitar essa pessoa. É natural. É assim como nós aprendemos a viver quando somos crianças. É natural em nós imitar aquilo que contemplamos de outra pessoa. Por exemplo, a criança, normalmente os filhos têm os gestos dos pais, não é? A maneira de olhar, a maneira de parar-se, a maneira de colocar as mãos, os gestos, a maneira de fechar os olhos, de falar, a entonação da voz. Por quê? Porque é natural. Para nós imitar aquilo que contemplamos em outras pessoas. Assim também na vida espiritual é a mesma coisa. Quando você contempla o Senhor Jesus, você é transformado pelo Espírito na mesma imagem. Você recebe a habilitação, a capacitação do Espírito para ser transformado, para imitar aquilo que vê. Amém? Não é isso maravilhoso? Então, a igreja é o quê? Aqueles que são chamados para estar com Cristo. Para quê? Para contemplar Cristo. Para contemplar. Ou como diz João, para seguir a sequência de João. Para ouvi-lo, vê-lo, contemplar e tocar, apalpar com as nossas mãos. E isso nos fala do degrau mais alto dessa comunhão. As nossas mãos apalparam ao Senhor. João estava aí, deitado no peito do Senhor Jesus, naquela última noite. Você lembra o princípio, quando a pergunta que ele fez? Onde moras? E a resposta foi, vinde e onde mora o Senhor? Segundo João 1,18. No seio do Pai. E agora no final, onde está João? O Senhor está no seio do Pai. E João está no seio do Senhor Jesus. Apalpamos. Isso nos fala de uma intimidade completa, total. Conhecimento pleno do Senhor Jesus. Amém? Irmãos amados, esses homens foram chamados para conhecer ao Senhor. Durante os próximos 3 anos e meio, incluindo João e os outros 12, a vida deles consistiu em seguir ao Senhor para conhecer ao Senhor. O assunto era observar ao Senhor, contemplar ao Senhor, conhecer ao Senhor, ouvir ao Senhor. O assunto deles era Jesus Cristo. Não era outra coisa mais que o Senhor Jesus, o que o Senhor falava, o que o Senhor fazia, o que o Senhor... toda a vida, as obras, as palavras
de Cristo, o caráter de Cristo. Esse era o grande assunto deles. Para isso foram chamados. Durante 3 anos e meio. Seguindo o Senhor em praticamente toda a circunstância humana possível. Comendo com o Senhor, dormindo junto aí onde dormia o Senhor, caminhando pelos caminhos com o Senhor, acordando com o Senhor do lado, dormindo com o Senhor do lado. Não é isso maravilhoso? O Senhor era o foco, o assunto. Quando eles estavam conversando entre eles, o que falavam? Do Senhor, do que o Senhor fazia, o que o Senhor falava, o que o Senhor falou aí, o que o Senhor... Cristo era o assunto completo da vida deles. Amém? E Cristo cativou o coração deles, como ninguém mais o tinha cativado antes. Irmãos amados, uma das grandes tragédias da história da igreja é que, por causa de todo o desenvolvimento religioso dentro da história da igreja, o Senhor tem sido, o caráter do Senhor, a natureza verdadeira de Cristo tem sido escondida da igreja. É quase como aquele, quase que como que poderíamos aplicar a parábola da pérola para a mesma igreja. A igreja tem um tesouro, mas a igreja não conhece o tesouro que tem. Não conhece o Senhor Jesus Cristo. Essa é a grande tragédia da igreja. Não como os apóstolos o conheceram. Porque eles foram cativados de tal maneira por Cristo. Nós nem podemos imaginar o impacto que teve na vida deles o Senhor Jesus. Mas é por isso que logo depois o apóstolo Paulo, por exemplo, falava das riquezas insondáveis de Cristo. Porque Cristo tinha cativado o coração deles. Totalmente. Nunca houve um homem como Jesus Cristo nesse mundo. Nunca. E nunca haverá um homem como Jesus Cristo nesse mundo. O caráter dele, as palavras dele, a sabedoria dele. Nunca houve nem haverá um homem como ele. Será que nós conhecemos a Cristo dessa maneira? Será que ele cativou o nosso coração dessa maneira? Será que Cristo é o mais grande que existe para nós, como era para eles? Não simplesmente Cristo não foi primeiramente o Salvador deles. Eles não conheciam ainda que Cristo tinha que morrer por seus pecados e ressuscitar por eles, e justificá-los e perdoá-los, e tudo o que nós sabemos que Cristo fez por nós. Mas Cristo primeiro foi conhecido para eles como aquele mestre maravilhoso, aquele homem incomparável, mais sábio do que todos, mais maravilhoso, mais cheio de graça, de amor, de bondade. Eles conheceram ao Senhor. E esse Senhor foi o que encheu a vida deles. Irmãos amados, a igreja começou assim. Pessoas, homens chamados para conhecer a Cristo dessa maneira íntima, profunda, real. Mas ao mesmo tempo, na medida que eles iam conhecendo o Senhor Jesus, eles foram sendo introduzidos dentro dessa vida íntima que o Senhor tinha e que foi transmitindo aos seus discípulos. Eles entraram nessa vida de comunhão com Cristo e em Cristo entraram na vida de comunhão com Deus o Pai, que era a vida de Cristo. Quando você lê o Evangelho de João, você fica muito claro a respeito disso. O Senhor, à medida que falava com eles, foi mostrando para eles a vida de comunhão que ele tinha com o Pai. E eles entraram nessa comunhão divina, eterna, do Pai e do Filho. Foram parte disso. E por isso João diz aqui: porque a vida foi manifestada, capítulo 1, versículo 2 de 1 João. E nós a vimos, e testificamos dela, e vos anunciamos a vida eterna que estava com o Pai, e nos foi manifestada. A palavra vida que é usada aqui, que o apóstolo João usa aqui, é Zoe, com Z. Vida Zoe. Que a vida, essa vida aqui,
e no uso que faz o apóstolo João dessa palavra, se aplica exclusivamente à vida de Deus, à vida divina, à vida Zoe. Essa vida que aparece aqui, porque a vida foi manifestada e nós a vimos, e testificamos dela, e vos anunciamos a vida eterna, que estava com o Pai e nos foi manifestada. A vida aqui é uma pessoa. Essa vida é uma pessoa, essa vida é Cristo. A vida não é um poder, uma força, alguma coisa por aí, é uma pessoa. A vida eterna é uma pessoa. E para receber a vida, nós temos que receber essa pessoa, porque a vida eterna é inseparável dessa pessoa. A vida eterna não é alguma coisa que Deus infunde no homem. A vida eterna é essa pessoa, e através dela é que nós recebemos, e nela é que nós recebemos a vida. A vida estava nele. Irmãos amados, o que é a vida? Mesmo no nível físico, biológico, é muito difícil definir a vida. Os cientistas têm por muitos anos, os biólogos têm por muitos anos tentado definir o que é a vida. E é muito difícil. O que é a vida? Nós distinguimos rapidamente quando alguma coisa está viva ou está morta, não é? Facilmente sabemos se uma coisa está viva ou morta. Mas se nos perguntam o que é a vida, sabemos que está aí, mas não sabemos por quê, nem como funciona, mas está vivo ou está morto. Sabemos reconhecer facilmente a morte e a vida. Por quê? Porque a vida se define por si mesma. Quando Ele está presente, nós sabemos que está. E quando está ausente, sabemos também que não está. Não é fácil. Nele estava a vida. Como definimos a vida? A vida divina, a vida Zoe, a vida espiritual. Não temos maneira de defini-la, a menos que a conheçamos. Você só pode conhecer a vida quando conhece a vida. Por que João conhece a vida? Por que João pode olhar para a igreja e saber se o que tem a igreja é vida ou não é vida? Simplesmente porque ele conhece a fonte da vida, o padrão da vida. Ele conhece a verdadeira vida. Por quê? Porque conhece ao Senhor Jesus, que é a vida. Você pode ver? Você não pode saber de antemão o que está vivo ou não, se não tem conhecimento do que é a vida. E a vida foi manifestada. O que capacita o apóstolo João para conhecer o que é vida e aquilo que não é vida é a sua intimidade, o seu conhecimento íntimo do Senhor Jesus Cristo, a palavra de vida. Amém? E é por isso que ele pode discernir o que é vida e o que não é vida, o que tem vida e o que não tem vida. Porque ele conhece aquele que é o autor da vida, aquele que é a vida. Assim como, da mesma maneira que nós sabemos por que algo está morto ou está vivo, é porque nós temos experiência com a vida e o que não está vivo. Então, irmãos amados, a vida foi manifestada. Uma vida que não se compara com nada do que nós conhecemos. Uma vida totalmente diferente, a vida divina. Aquilo que nós tocamos nele. E essa vida é a que vos anunciamos, e que estava com o Pai e nos foi manifestada. 3. O que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho, Jesus Cristo. Irmãos amados, vamos tentar pensar. O apóstolo João nunca usa a palavra igreja, ou poucas vezes usa a palavra igreja. Apenas na terceira de João ele diz, eu escrevi a igreja. Mas ele nunca usa essa palavra igreja. Mas isso não quer dizer que ele não fale da igreja. Mas lembre, João está tentando nos mostrar o que é essencial, o básico, o essencial, respeito da igreja. E na linguagem de João, a igreja é comunhão.
a igreja é uma vida de comunhão. O que é comunhão? Por que uma vida de comunhão? Veja o que diz aí. 3. O que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos para que também tenhais comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho, Jesus Cristo. Pensa um momento em que ele está dizendo. A fonte da igreja, a origem da igreja é a vida eterna. Essa vida, diz ele, estava primeiro com o Pai. João 1:1. No princípio era o Verbo. E o Verbo era com Deus. E o Verbo era Deus. Essa é a fonte, a origem da vida. Essa comunhão eterna que surge da união do Pai e do Filho nessa vida de comunhão eterna. O Pai e o Filho, eternamente. É de lá que vem a vida até nós. Nele estava a vida. E o Verbo se fez carne. E ele trouxe essa vida para nós. A vida dele. Mas a vida eterna do Verbo é uma vida de eterna comunhão com o Pai. Você entende isso? A vida que o Verbo trouxe à terra, a vida que ele manifestou, a vida que ele mostrou aos seus discípulos, é uma vida de eterna comunhão com Deus, o Pai. E essa comunhão, essa vida de comunhão, é aquela que ele também traspassou aos seus discípulos. E de alguma maneira, eles foram introduzidos nessa vida de comunhão. E agora, João diz, nós anunciamos a palavra, anunciamos o Evangelho, para que vocês também venham a participar dessa vida de comunhão com o Pai e com seu Filho, Jesus Cristo. É isso o que é a igreja. Essencialmente falando, a igreja é isso. É a comunhão nossa, de todos nós, com o Pai e com o Filho, seu Filho Jesus Cristo, no Espírito Santo de Deus. Muito simples. Mas se nós entendermos isso, nós entenderemos então a natureza essencial da igreja. Por isso, se você continua lendo a primeira carta de João, você vai ver o que significa isso na prática. O que significa então isso? Quando o Senhor Jesus estava aí, na última noite com os seus discípulos, ele falou o seguinte. Vamos aí ao capítulo 13 do Evangelho de João. Veja agora o versículo 34. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós, que também vós uns aos outros vos ameis. Esse mandamento do Senhor é a expressão em nós plena do caráter da vida do Senhor Jesus. No capítulo 13, versículo 1, João diz assim: Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que já era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, como havia amado, veja aí, como havia amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Se nós perguntássemos para João, pode descrever, se for possível, apenas numa palavra, como era Jesus? Essa vida eterna que se manifestou? Como era Ele? Uma palavra que pudesse resumir ao Senhor. É muito difícil achar essa palavra. Mas se pudesse existir uma palavra, e de fato João tem a palavra: amor. Amor. E ele chega tão longe como para dizer: Deus é amor. Deus é amor. Como sabemos que Deus é amor? Porque Ele, Cristo, estava cheio de amor. Ele era amor. Em tudo o que ele fazia, tudo o que ele falava, todas as suas obras, tudo era a expressão do seu amor. Ele estava cheio de amor. Ele era, se pudéssemos usar essa expressão, a encarnação do amor. E por isso que nós sabemos que Deus é, porque Ele é a imagem de Deus, o Verbo de Deus. Amor.
que resume o caráter do Filho de Deus é o amor. E nessa noite o Senhor falou para eles, então, um mandamento novo vos dou. Porque nesse mandamento está contido a essência da vida da igreja. O amor dos uns para os outros é a maneira em que a igreja expressa a vida que tem de Deus, a vida de Cristo nela. Deixa eu explicar um pouco mais. Vamos a ir agora para conferir isso. 1 João, capítulo 3. Veja o versículo 14. Nós sabemos, observe, falando da vida, porque veja qual que era o assunto do apóstolo João nos seus dias. Como sabemos quem é e quem não é na nossa comunhão? Quem é realmente de Deus? Quem é realmente de Cristo e quem não é? Quem tem vida e quem não tem vida? Como sabemos isso? Veja a resposta. Nós sabemos que passamos da morte para a vida. Como? Em que sabemos, irmãos? Que nós estamos vivos com essa vida divina e eterna de Cristo. Sabemos como? Pela maneira em que cantamos, pela maneira em que adoramos, a maneira em que oramos, a maneira em que lemos a Escritura ou falamos da Escritura? Não. E como então? Nós sabemos, diz ele, que temos passado de morte para a vida porque amamos os irmãos. Quem não ama o seu irmão, veja as palavras de João, permanece na morte. Irmãos, sabe qual é o caráter da vida? Da vida divina e eterna? Como se caracteriza ela? Porque ama aos irmãos. Assim como Cristo amou aos seus até o fim. É porque ama os irmãos. É isso que define o caráter da igreja. A igreja não deve ser conhecida, não se conhece pelo poder que ela tem, pela sabedoria que ela tem, pelo conhecimento que ela tem. Mas por que se conhece a igreja, segundo João? Pelo amor entre os irmãos. Como sabemos que Deus está entre nós, diz João? Que Deus permanece conosco? Pela maneira em que pregamos, pela maneira em que falamos, ou ensinamos, ou cantamos. Como sabemos que Ele permanece entre nós, irmãos amados? Ou, para dizê-lo de outra maneira, como sabemos que nós permanecemos nele? Como sabemos que estamos nele? Como sabemos se realmente nós estamos caminhando na vida dele e expressando a vida dele e o caráter dele e a natureza dele? Como sabemos se ele está em nós e permanece conosco? Em que amamos aos irmãos. Não é isso? Muito essencial, muito simples, mas isso é tudo. A história conta que quando João era muito velhinho, praticamente perto dos 100 anos, porque ele viveu praticamente até os 100 anos. Ele era levado em braços pelos irmãos à reunião da igreja, no partimento do pão. E ele chegava lá no partimento do pão e eles se assentavam nele para falar à igreja. E João abria sua boca e falava assim: filhinhos, amai-vos os uns aos outros. E isso era tudo. E depois, a outra semana, traziam eles, sentavam aí para falar à igreja e ele dizia: e filhinhos, amai-vos uns aos outros. E isso era tudo. E aí, por várias semanas acontecia o mesmo. Até que eu disse aos irmãos: espera aí, irmão João, nós já sabemos. Mas não tem outra palavrinha para nos falar, irmão? E ele falou assim: irmãos, filhinhos, porque ele falava assim: filhinhos, se vos amai-vos os uns aos outros, tudo também, é tudo o que vocês precisam. É isso que significa que Deus permanece. Não é isso mesmo? Porque se nós nos amarmos uns aos outros, significa que Ele permanece em nós. O dia que nós nos deixemos de amar, quer dizer que Ele já não está. Deus, isso é Ele mesmo. Sim, Cristo
Ele nos chamou para estarmos com Ele, para participarmos da sua vida, da sua glória, da sua graça, das suas riquezas, do seu poder, do seu caráter. Tudo Ele é para nós. Mas isso se transforma em nós numa vida de amor, dos um para com os outros. Esse é o caráter, o sinal da sua vida. Nós sempre estamos pensando em poder. A igreja sempre está procurando o poder. As pessoas no mundo procuram o poder. E parece que os filhos de Deus também sempre estamos pensando em poder. Muitos irmãos oram: Senhor, dá-me poder. Senhor, me enche de poder. Senhor, eu quero poder. Tem igrejas que só vivem para o poder, como eles o chamam. Não é assim? Mas, irmão, sabe qual é o maior poder que existe no universo? É o amor de Deus. Não existe nada mais poderoso do que o amor de Deus. Não peça poder para Deus. Peça: Senhor, me ensina a amar. E nesse poder você vai conhecer o amor de Deus. Nesse amor você vai conhecer os poderes de Deus. Porque o poder de Deus se canaliza através do seu amor. Irmãos amados, nem toda a demonstração de poder do mundo, de Deus no universo, poderia ganhar o nosso coração. Deus poderia desplegar todo o seu poder no universo. E sabe o que nós sentiríamos? Terror. Mas nunca amor por Ele. Não é? Deus poderia chegar aqui manifestando o seu poder, destruindo as montanhas e tudo mais. E nós ficaríamos apavorados, mas nunca o amaríamos. Mas o que ganha o nosso coração é o seu amor sobre nós. E essa é a maior manifestação de Deus. Amém? E na igreja, a igreja tem um poder sobre todos os poderes do mundo. Sabe, o mundo pode imitar tudo da igreja. O mundo pode ser mais zeloso do que a igreja. O mundo pode ser mais efetivo do que a igreja. Mais capaz de conseguir resultados do que a igreja. Mas tem uma coisa que o mundo nunca poderá fazer, que só a igreja pode fazer. O mundo não pode amar como ama. Porque o amor vem de Deus. E Deus é. O que é o mais importante entre nós? O que é o mais importante? Nós sabemos, o mais importante é o Senhor Jesus. Mas agora, entre nós, o que é o mais importante? O mais importante são os irmãos. São os que estão do meu lado. É a comunhão que eu tenho com eles. É o relacionamento que eu tenho com eles. Isso é a essência da vida da igreja. Essa vida de comunhão, esse amor, esse relacionamento com os meus irmãos é o que sustenta tudo. Sobre isso se edifica tudo. Daí vem o serviço, o ministério, os dons, tudo. Mas tudo tem que partir daí. Nesse fundamento de comunhão, de amor dos uns. Amém? Vamos deixar por aqui por enquanto. O Senhor nos ajuda para entender o assunto. Irmãos, muito mais importante, eu não digo que não seja importante. É importante. Deus quer que a igreja manifeste dons, serviços, ministérios. Tudo isso é importante. Mas se nós não tivermos o essencial, nada disso adianta. Não adianta. Só serve para o essencial. Amém? Porque no amor dos uns para com os outros, nessa vida de amor, cresce, de que a vida flui, de que a graça de Cristo cresce em nós, de que a sua vida cresce em nós, nós somos transformados. Amém? Amém. Vamos orar ao Senhor. Amado Pai Celestial, nós te agradecemos, porque Cristo, o Senhor amado, nos tem chamados a comunhão com Ele. Amém. Nós não fomos chamados para ser primeiramente pregadores ou ministros, servir Ele, mas fomos chamados primeiro para conhecer Ele. E é isso que nós queremos, conhecer o Senhor Jesus. Que
possamos ser como aquele João, o discípulo amado, que viveu para contemplar ao Senhor Jesus. Assim nós queremos viver para contemplar ao Senhor, para amá-lo, para conhecê-lo, para nos ficar como Ele ficava, admirados do Senhor Jesus. Oh, que o bendito rosto do Senhor possa brilhar nos nossos corações, pelo Espírito Santo. E também, amado Pai, nós pedimos que possamos também adquirir aquele caráter da sua vida. E essa vida, o selo do caráter da sua vida esteja entre nós. Essa vida de amor de uns para com os outros. Oh, nos ajuda a nos enfocarmos no essencial. Aquilo que é fundamental. Essa vida de união com Cristo, de comunhão com Cristo, e de união e comunhão com os irmãos em Cristo. Amado Pai, nos ajude. Em nome do nosso Senhor Jesus. Amém.